Boa tarde a todos. Hoje, sexta-feira da Paixão, nós estamos começando o momento da live, né? Aquele primeiro momento onde as pessoas fazem a entrada, né? Eu estou fazendo acolhimento, né? Então, a Nana entrou. Oi, Nana, tudo bem? Estamos aqui, estou no início da live, né? A gente está fazendo o primeiro momento, o momento de acolhimento das pessoas, que as pessoas vão chegando. Depois a gente vai ver o Evangelho, né? Que hoje é um problema porque o Evangelho é muito grande hoje. Então nós vamos ter que fazer uma coisa diferente. Porque hoje é o Evangelho da Paixão, mas a gente dá um jeitinho. Fernanda entrou também. Hoje nós estamos com a live interestadual, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá bom a live hoje, né? Estamos naquele primeiro momento, então eu estou aqui vendo porque normalmente eu leio o Evangelho, mas hoje o Evangelho é muito grande, né? A gente ouve os outros fazerem, como estava ouvindo o Papa Francisco agora há pouco. E aí estou surpreso, porque lá parecia menor, entendeu? Também é ruim porque não temos aqui várias pessoas para dividir a leitura, e esse evangelho é importante que seja dividido. Então a gente provavelmente vamos abrir mão desse momento de leitura do evangelho, né? Então vamos esperar mais um pouquinho, daqui a pouco nós vamos começar. O João entrou, então daqui a pouquinho a gente vai começar com a nossa reflexão sobre esse evangelho, né? Vocês sabem que hoje é dia da adoração da Santa Cruz, né? Eu não sei se vocês estão aí com uma cruz. Eu trouxe uma, que é uma cruzinha discreta, pequenininha, assim, porque vocês sabem que eu sou um sujeito muito discreto, né? A Magda entrou. Oi, Magda. Então nós vamos fazer esse primeiro momento, né? E hoje eu escolhi um título assim que leva a um certo questionamento. E esse questionamento surge a partir de um pedaço do Evangelho, né? Que eu vou separar aqui, que a gente vai fazer essa leitura. Entrou mais alguém. Jossuna, eu não sei quem é. Depois você me diz quem você é. Né? Então a gente vai aqui, daqui a pouquinho a gente vai começar a leitura. Entendeu? Marcelo Reis Zambrano, Marcelo e Celinha entraram, tudo bem? Estamos para começar. Né? Hoje a gente não vai fazer a leitura do Evangelho. Oi, Ellen também entrou. Estava falando, a gente não vai fazer a leitura do Evangelho, porque o Evangelho é muito grande, o Evangelho deveria ter várias pessoas lendo,
Então, para a gente não perder, porque é muito bonito esse evangelho partilhado, sabe? Eu penso às vezes até se a gente não deveria ter o evangelho partilhado mais vezes, né? Entendeu? Mas vamos começar a nossa reflexão, né? Durante os dias que se passaram, a gente viu a paixão de Cristo mais de uma vez. E quando a gente lê a paixão de Cristo, a gente ouve que numa dada hora Cristo fala assim, Senhor, não, ele fala assim, Pai, por que me abandonastes? Né? Muitas pessoas ouvem essa fala e entendem essa fala como um clamor de desespero, né? As pessoas entendem a fala como um motivo como se Cristo tivesse perdido a esperança, como se Cristo tivesse se desesperado, né? E a gente tem que se lembrar que Cristo é Deus, mas ele é homem. E nós afirmamos isso. Então, algumas pessoas querem dizer com isso que Cristo, como homem que era, chegou a um ponto de sofrimento tal que ele se desesperou de tudo e fala, Pai, por que me abandonastes? Né? Mas se a gente olhar bem, isso não é verdade. Não. A gente tem que entender que quando o Evangelho é escrito, ele é escrito com um objetivo. Ele é escrito para nos dar uma visão da realidade. As pessoas que escreveram o Evangelho escreveram para passar para nós uma mensagem. E elas falam dentro de formas que nós entendemos. O problema é que eles não escreveram para nós aqui em 2020, no meio da pandemia do coronavírus. Não. Eles escreveram para aqueles que estavam lá e que viviam lá, na cultura de lá. E naquela época era muito comum que as pessoas rezassem os salmos. Oi, Graciane. Era muito comum que as pessoas rezassem o salmo, que as pessoas eles tinham a experiência de rezar usando os salmos. Então, de vez em quando eu falo para as pessoas que eu queria rezar como Jesus rezou. É só rezar os salmos. Jesus, como boa parte dos judeus da época, usava os salmos para rezar. Só que os salmos naquela época não tinham números. Não havia Salmo 50, Salmo 30, Salmo 21, Salmo 121. Não. Os salmos eram designados pela sua primeira frase. Então, por exemplo, você tinha o miserê. Miserê é o Salmo 50, que começa com misericórdia, Senhor, porque pequei. Dependendo da Bíblia que vocês tiverem em casa, vocês têm um salmo, que pode ser o 21 ou 22, vai depender da Bíblia que vocês têm em casa. E esse salmo começa com Senhor, por que me abandonaste? Ou meu Deus, por que me abandonaste? Vamos nos lembrar que o judeu não fala o nome de Deus, ele usa o tetragrama sagrado. O tetragrama sagrado é impronunciável. Então, Y, W, H, W não tem pronunciar nem língua. Eles não têm uma fala para aquilo. Eles usam aquele tetragrama justamente porque é impossível falar aquilo. Mas Cristo é Deus Filho, se refere a Deus Pai como Pai. Djalma que entrou? Oi, Djalma. Então, claramente, ele está falando o quê?
ele está falando o Salmo, que é o Salmo 21 ou o Salmo 22, vai depender da Bíblia que vocês têm lá. E isso me leva a ler aquele salmo. E quando eu leio aquele salmo não é um salmo de desespero, não é um salmo de tristeza, de agonia. Oi, Simone. É um salmo de alguém que estava sofrendo muito, que clama ao Senhor e recebe o apoio do Senhor. Então, o salmo, meu Pai, por que me abandonastes, que é o Salmo 21 ou 22 da Bíblia que vocês têm em casa, não é um salmo de desespero, de tristeza, de entrega, de angústia. Ele é um salmo de esperança. Então, Pisote Marrota, oi Pisote. Quando Cristo estava lá, ele reza um salmo que mostra que mesmo naquela situação de profundo sofrimento, era uma situação de esperança, de vitória. E aí faz todo sentido com a primeira leitura que nós temos de hoje. Eis meu servo, ele foi vitorioso. E você olha aquele homem que nem parece ser humano, segundo o próprio Isaías, tamanha a deformidade, um homem que foi massacrado, um homem que é considerado indigno, porque morrer na cruz é indignidade para os judeus da época, porque o judeu acreditava que todo aquele que fosse enforcado era maldito. E enforcado era a única forma de alguém morrer suspenso. Então a morte suspensa era uma morte maldita. Por isso, quando os romanos começaram a crucificar os judeus entendiam aquilo como uma morte maldita, porque eles tinham morrido suspensos. Então, você entende por que Isaías fala que o servo sofredor é vitorioso, mesmo sendo absolutamente com aspecto de perdedor, porque ele tinha sido humilhado, tinha sido espancado, tinha sido desfigurado. Você entende agora que Cristo na cruz, ao rezar, meu Pai, por que me abandonaste? Ele não reza em desespero. Ele reza em profunda esperança. Não é um grito de dor e desespero, não é um grito de desalento, é um grito de alguém que se sabe que será vitorioso. E aí a gente não consegue entender como alguém pode estar vitorioso se está na cruz. Trouxe uma cruz aqui, ó. Oi, Oreiro. Como isso pode ser vitória? Isso era incapaz de ser entendido para as pessoas da época. Para as pessoas da época, a cruz não significava vitória, a cruz significava horror, derrota, desgraça. E é muito interessante porque você volta a ter um paralelo com a primeira leitura. Porque a primeira leitura é muito estranha. Você começa narrando um homem desfigurado, humilhado, que ninguém aceita nada, tido como derrotado, mas que é vitorioso, segundo Isaías. Isso não faz sentido. Não faz sentido porque a gente enxerga, se a gente enxerga aquilo com os olhos do mundo. Se você enxerga a crucifixão de Cristo com os olhos do mundo, necessariamente é uma derrota. Necessariamente é um horror. Mas a gente não enxerga com os olhos do mundo, a gente enxerga com os olhos da fé. E aí você vê o seguinte, que a segunda leitura passa a fazer sentido.
Por quê? Por quê? Vamos entender. Existia na época a figura do sacerdote, que não tem nada a ver com o nosso padre. Tá? O sacerdote, ele tinha algumas funções administrativas, ele tinha algumas funções religiosas, mas ele não era propriamente um padre como nós temos hoje, né? Ele era uma pessoa que vivia num templo e cuidava do templo. Não, você não tinha templo em todos os lugares como nós temos igrejas. Você tinha um templo ali, um templo acolá e olha lá, né? Israel, por exemplo, tinha 2 lugares de culto. Israel inteira, Jerusalém e lá na Samaria o Poço de Jacó, e acabou. Você tinha uma outra sinagoga, mas sinagoga e templo eram diferentes naquela época. Bom, o sacerdote, uma vez por ano, apresentava sacrifícios para expiação dos pecados das pessoas. Mas tinha que ser todo ano. Por quê? Porque esse sacrifício não era suficiente. Esse sacrifício não era capaz de perdoar os pecados, ele era naturalmente ineficaz. É interessante isso. E se nós prestarmos atenção, né? Oi, Danilo. Você tem também um sacrifício na cruz. Nós chamamos Cristo do Cordeiro imolado. E é aí que faz sentido a fala de Hebreus, que Cristo é o sumo sacerdote absolutamente eficaz, que por um único sacrifício salvou a humanidade inteira. Ou seja, Cristo, ao morrer na cruz, resgata toda a humanidade. E aí é que mora uma grande questão. Uma grande questão que começou com um entendimento errado da fala meu pai, por que me abandonastes? Como eu disse, essa frase não é uma frase de desespero, é a oração do Salmo 21 ou 22, de acordo com a Bíblia que está aí com vocês, que é, na verdade, um salmo de esperança, porque apesar da pessoa sofrer um horror, lá no finalzinho ele fala que Deus veio ao seu encontro e lhe salvou. Então, nós temos que entender que nós, do mesmo jeito que vimos, e muitos de nós, quando ouvimos aquela frase, meu pai, por que me abandonastes? Ficamos achando que é um desespero, e não é. É uma afirmação de profunda esperança. Da vitória do servo sofredor, profetizado em Isaías, e a vitória do servo sofredor é que através do sacrifício de Cristo, toda a humanidade foi salva. E aí, a gente tem uma outra questão, uma outra frase que a gente tem que pensar bem na vida da gente. Cristo vira e fala assim: tudo está consumado. Ele afirma isso. E eu perturbei vocês com ponto de interrogação. Tudo está consumado? Eu troquei a afirmação de Cristo por uma pergunta. Eu fiz isso de propósito, para ver se mais alguém, oi Isabel, se mais alguém ficaria disposto a vir participar da live, né? Ou seja, eu troquei uma das frases mais fortes, tudo está consumado, de uma afirmação para uma pergunta. Por quê? Porque do mesmo jeito que a maior parte das pessoas entende errado a frase meu pai, por que me abandonastes? Achando que é desespero e na verdade é esperança e vitória, nós também temos um entendimento errado de tudo está consumado. E temos.
E eu vou dizer para vocês por quê. Porque quando Cristo na cruz fala, tudo está consumado, ele fala de uma coisa. Ele fala que naquele momento a obra de salvação, um plano de salvação que Deus Pai tinha para a humanidade está resolvido. Porque ele sabe que vai morrer. E muitos vão achar que é uma derrota, que ele foi menor, né? Mas nós sabemos que vai acontecer daqui a pouco, né? Nós sabemos que ele vai ressuscitar. E ressurrecto não morre mais, porque ele vence a morte. E a morte vencida por Cristo é a morte vencida para todos nós. Porque Cristo, ao se encarnar homem e viver a vida de homem, com todas as suas dificuldades e limitações, seus problemas e suas fraquezas, exceto o pecado, ele assumiu todo o gênero humano para si. E como tal, quando o gênero humano vence a morte, nós também vencemos a morte. E aí está tudo consumado, está tudo resolvido, nós estamos salvos e acabou o problema. E é aí que eu quero refletir com vocês se nós devemos deixar o ponto aqui ou se nós devemos pôr um ponto de interrogação. Tudo está consumado? Eu quero dizer para vocês que eu acho que não. Não está tudo consumado. Sabe por quê? Vou pegar de novo aqui. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Cristo morreu na cruz para que nós possamos superar o mal que nós sofríamos. A pergunta é o seguinte: acabou o mal no mundo? Acabou? Está tudo resolvido? As pessoas agora estão sendo cuidadas, protegidas, as pessoas são queridas e amadas? Ontem eu falei para vocês que no Lava Pés eu tenho a mensagem essencial de Jesus. A mensagem essencial de Jesus é amor e igualdade. Danilo já me respondeu, não está não. É isso mesmo, Danilo, está certo. No Lava Pés, Cristo mostra sua mensagem fundamental. Amor e igualdade. No Lava Pés, João fala, amando os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E o fim é que a gente está vendo hoje. Não é não. O fim é a ressurreição. Né? E a igualdade, porque no lava-pé ele se coloca no mesmo nível que o menor ser daquela sociedade. Ele rompe com todas as amarras da sociedade para mostrar que todos são iguais no amor. Se nós entendemos, se nós aceitamos essa leitura para a última ceia, nós não podemos aceitar que tudo está consumado. Porque é bem verdade que nós recebemos, sim, a salvação de Deus. É verdade, sim, que a possibilidade de nós sermos salvos já nos é dada e que nós apenas temos que mantermos nessa graça, nesse presente absolutamente gratuito que nós recebemos. Né? Djalma diz, vai se consumar um dia. Cadu entrou. Graciane, infelizmente, ainda não temos. Mas aí, nós temos a nossa responsabilidade. Se nós adoramos a cruz, se nós seguimos esse homem que está na cruz, que morreu e ressuscitou, a nossa vida, para nós isso não está consumado ainda. Enquanto nós
estivermos num mundo onde haja injustiça, onde haja preconceito, onde haja discriminação, aonde haja miséria, fome, aonde haja pessoas que são consideradas maiores ou melhores por serem brancas, pretas, amarelas, por serem homem e mulher. Enquanto nós desprezarmos alguém por alguma coisa, enquanto nós estivermos assim, a gente precisará agir no mundo. Danilo pergunta, Jesus voltará? É claro que voltará no fim dos tempos, né? E aí a gente vai ser julgado pelas nossas ações no mundo, né? Tá lá, Mateus 25, pega lá, se eu não me engano é 31 a 46. Eu não sou muito bom, mas é por aí, tá? Pega lá, acho que é 25, sim. É essencial a gente entender que o que Cristo, quando Cristo diz está tudo consumado, ele está dizendo que o plano de salvação foi colocado e foi um êxito. Mas nós ainda temos que terminar essa obra. Não a obra da salvação, mas a obra de levar essa salvação a toda a humanidade. A obra de mostrar ao mundo qual é o mundo que Cristo nos ensinou a ter. A obra de mostrar às pessoas que nós acreditamos em Cristo, por Ele vivemos e com Ele morreremos. E quando a gente fala isso, as pessoas acham que a morte pode ser apenas a morte física. Não! Nós temos que ter outras mortes. Nós temos que matar em nós o preconceito. Nós temos que matar em nós o egoísmo. Nós temos que matar em nós tudo que leva as pessoas a não ter amor. Nós temos que matar em nós aquela frase desgraçada: farinha pouca, meu pirão primeiro. Não! Farinha pouca, vamos dividir e vai ter um pirão um pouquinho mais ralo para todo mundo, mas todo mundo vai ter pirão. Eu sei, é difícil o que eu estou falando. Se fosse fácil, não precisava que Deus tivesse se encarnado, né? Nós temos que entender que se a morte de Cristo nos revolta, então toda e qualquer morte tem que nos revoltar. Se a morte de Cristo nos deixa triste, toda e qualquer vida ameaçada tem que nos deixar triste. Nós não podemos admitir, e eu já falei isso essa semana, que exista uma vida melhor que outra. Nós não podemos admitir que alguma vida seja mais importante que outra, nem podemos admitir que alguma morte seja aceitável, né? Como Caifás, que aparece lá atrás e aparece nesse evangelho de hoje, dizendo: é melhor que morra um só do que uma nação inteira. Não, é melhor que não morra ninguém, e nós vamos lutar por isso. Nós não podemos permitir que a vida de uma pessoa seja sentença de morte para ela. Como a gente ouve por algumas pessoas dizendo por aí, e eu vou repetir aqui, alguns vão ficar chateados comigo, mas sou obrigado a falar o que Cristo me ensinou. Nós não podemos dizer que bandido bom é bandido morto. Nós não podemos dizer que fulano está com doença tal ou qual, mas ele procurou isso, né? De vez em quando eu ouço esse tipo de coisa, né? Fulano está com HIV, mas ele procurou isso, né? Fulano infartou, mas ele fumava, né? Mereceu, né? Pessoal, isso não é pessoa que acredita em Cristo. Oi, Aline, tudo bem? As pessoas que acreditam em Cristo, elas não podem
julgar que uma vida é melhor que a outra. Elas não podem julgar que seja possível aceitar que uma vida seja perdida. Que alguém morra por um descaso, por um descuido, ou que alguém morra porque tem algum traço na sua vida que eu não goste. Mesmo que eu não goste da pessoa, mesmo que a pessoa faça alguma coisa que eu considere errado, mesmo que a pessoa tenha cometido pecados gravíssimos, ela é um filho de Deus. E nós devemos nos comprometer com Cristo pela vida. Ou então, Cristo morreu à toa. Graciane, para que todos tenham vida. Exatamente, Evangelho de João, para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Bem lembrado, Graciane. É importante a gente trazer que a mensagem de Cristo é uma só e é fixa, ela não muda. Cristo não tem uma mensagem. Ah, não, vamos fazer o seguinte, para esses aqui é desse jeito, para aqueles ali é desse outro jeito. Ele não morreu na cruz para alguns, ele morreu na cruz para todos, para salvar a todos. Ele morreu na cruz para que todos possam receber a salvação. Oi, Carol. Para que todos pudessem ter condições de vida dignas. Ele morreu para que todos sejam tratados iguais, independente do seu grau de instrução, do seu grau de dinheiro, do emprego, do sexo, do gênero, da doença, do local social, de onde vivem, onde moram. Todos são iguais em dignidade. Se eu realmente quero pôr um ponto e dizer tudo está consumado, eu tenho que me comprometer pela vida. Oi, Newtinho. Eu tenho que me comprometer pela vida, e tenho que comprometer pela vida em abundância. E como disse a Graciana agora há pouco, é que todos tenham vida, não é que um ou outro tenham vida, é que todos tenham vida digna, e não é que um ou outro tenham vida digna. Eu sei que o que eu estou falando parece uma utopia, parece um sonho, mas isso não é problema nosso. Nós temos que lutar para quê? Para que Cristo, ao morrer na cruz, esteja certo. Tudo está consumado. E tudo vai estar consumado quando o projeto de vida e salvação que Cristo trouxe ao mundo esteja consumado para todos. Oi, Andréia. Enquanto esse processo, esse projeto de vida e dignidade e igualdade não estiver consumado para todos, o papel de Cristo, ele cumpriu, mas nós não cumprimos o nosso papel no mundo. Nosso papel no mundo é muito grande. E aí a gente entra na realidade de hoje. Qual é a realidade de hoje? A realidade de hoje é a realidade de uma pandemia. A realidade de hoje é uma realidade onde nós estamos em nossas casas. Quer dizer, que bom seria se todos pudessem estar em nossas casas, né? Que bom seria se nós vivêssemos numa sociedade suficientemente justa para que a dignidade do ser humano fosse a grande força motriz da nossa sociedade e que todos pudessem estar em segurança em suas casas. E só realmente aqueles que não tem como a gente abrir mão tivessem que estar fora de suas casas. E mesmo assim, que essas pessoas que tivessem que se expor ao risco, se expusessem em condições dignas, não só de salário, não, de trabalho e proteção. Nós sabemos hoje em dia que várias pessoas estão se expondo a riscos que elas não deveriam estar se expondo, porque elas são empurradas por uma sociedade
que não considera que a vida delas seja um valor primeiro, né? Que a vida delas não é o valor principal, então a gente coloca elas para trabalhar, né? Isso é um problema, isso é uma coisa inaceitável. E nós sabemos que muitas pessoas, que a gente não tem jeito, que a gente precisa que elas trabalhem, como os médicos, os enfermeiros, os nutricionistas, os fisioterapeutas. Oi, César, tudo bem? Essas pessoas precisam estar trabalhando. Elas estão trabalhando em condições de vida dignas. Me chega a informação, e não é por uma, por duas ou por três pessoas, são por várias, que tal lugar, ou qual lugar, ou tal outro lugar, as pessoas não têm os equipamentos de proteção para elas. Nós estamos chegando sabendo que nós temos falta de equipamentos necessários para cuidar dessas pessoas. E aí a gente tem que pensar. Será que a gente está pondo a vida em primeiro lugar? Será que a gente está considerando que a vida humana é um bem que a gente não negocia? Ou será que a gente está pondo um preço na vida humana? Ou será que a gente está dizendo que a vida humana é algo negociável? Cadu fez uma observação aqui, ó. Na Itália, hein, pessoal? Itália. Mundo desenvolvido. Vamos ver o que ele está falando para mim. 40% da força de trabalho adoeceu. E após o tratamento voltaram para o fronte. Olha só. Lá na Itália, naquela situação horrorosa, 40% daqueles que estavam atendendo as pessoas, seja o médico, o enfermeiro, auxiliar de enfermagem, o nutricionista, o fisioterapeuta, né? Seja o faxineiro, seja o segurança, seja o cara lá do elevador, o assessorista, me lembrei do nome, né? Eles adoeceram e voltaram a cuidar dos doentes, né? Voltaram para o fronte, estão sendo comparados com soldados na guerra. Eu não gosto dessa comparação não, Cadu, não gosto. Não gosto, porque as pessoas da saúde, elas lutam pela vida, né? E a guerra não é lugar de vida, é lugar de morte, né? É interessante que os grandes na época de Cristo eram generais militares, e Cristo os combateu sem usar armas, né? Aliás, na passagem, né? Pedro, aquele homem explosivo, vai lá e arranca a orelha de Malco, né? E Cristo fala, não faça isso não, né? Graciane fez uma observação aqui, a paixão de Cristo continua. Exato, Cristiane, você entendeu exatamente... Não, Cristiane não. Graciane, perdão, Graciane. Você entendeu exatamente o que eu estou falando, Graciane. Se a gente não lutar para que o mundo seja o mundo que Cristo pediu, a paixão dele continua, porque ele está no menor dos nossos irmãos. Bernardo, onde Cristo falou isso? Lá naquele evangelho que eu falei, para ser lido, né, pelo Danilo e Mateus, quando fizestes isso pelo menor dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Então, quando eu desprezo o menor dos meus irmãos, eu desprezo a Cristo. Quando eu humilho, discrimino, sou preconceituoso com qualquer pessoa, eu humilho, discrimino e sou preconceituoso com o próprio Cristo. Quando eu trato alguém mal, quando eu expulso uma pessoa de casa, quando eu agrido alguém por algum detalhe da vida da pessoa, seja que detalhe for, eu faço isso com Cristo. E é por isso que a gente tem que pensar, tudo está consumado? A paixão de Cristo realmente acabou no mundo ou ela continua a cada dia no irmão que tem que ir trabalhar se expondo ao perigo da doença,
Ao irmão que está doente, não consegue ser examinado, não consegue fazer o seu teste, não consegue receber o seu remédio, seja lá que remédio for, né? Esse irmão que às vezes precisa de oxigênio e não consegue, pode precisar de um respirador e não consegue, como em vários países aconteceu, e eu rezo todo dia para que não aconteça aqui com a gente. Para os nossos irmãos que têm que abandonar o isolamento, para os nossos irmãos que estão todos os dias tentando salvar as vidas. Se eu não mudo essa realidade, eu continuo na paixão de Cristo. Mesmo Cristo tendo consumado sua parte, a paixão dele ainda existe porque ela está presente no meio de nós. É por isso que eu peço a todos vocês que reflitam muito bem e decidam se não está na hora da gente se comprometer mais ainda com a mudança da nossa sociedade. Eu sei que a gente fica... Fernando já confirmou. Eu falei que era 25, 31 a 46, mas eu não tinha certeza. O Fernando confirmou aqui. É importante que a gente se comprometa cada vez mais a mudar o mundo. A mudar o mundo porque nós temos que fazer valer a cruz de Cristo. Nós temos que fazer valer que a fala dele, tudo está consumado mesmo. Que todo esse sacrifício, que toda essa dor, que toda essa humilhação realmente foi consumada. Dona Ivete está falando, o amor de Cristo nos salvou. Exatamente. E agora, salvos por esse amor de Cristo, cabe a nós fazer valer o que ele nos ensinou no lava-pés. Amor e igualdade para todos. Se nós fizermos isso, nós poderemos chegar em paz. Na volta de Cristo, nós estaremos do lado das ovelhas, estaremos bem e tranquilos. Eu sei que o que eu peço é muito, mas eu sei em quem eu deposito a minha esperança. E eu sei em quem vocês depositam a sua esperança. E a esperança não decepciona. Por isso nós vamos, sim, nos comprometer a cuidar cada vez mais das pessoas e nós vamos terminar de consumar a obra. Se nós fizermos a nossa parte, nós também, no último dia, nós poderemos falar: tudo está consumado. E nós iremos para o Pai como foi o bom ladrão. Né? Na morte de cruz, Cristo ainda mostra para a gente que até o último segundo da nossa vida, se nós abraçarmos o amor, nós podemos e seremos reconhecidos por Ele. Não vamos esperar por o último dia, vamos seguir agora. Agora, vamos afirmar, eu vou consumar tudo. E aí, nós iremos superar tudo. Entrou alguém aqui, Sami. Sami, oi, tudo bem? Sami esteve comigo na JMJ. Tudo bem com você, Sami? Então, pessoal, essa é a grande mensagem da cruz. Tudo está consumado não é um ponto, é uma interrogação, porque nós somos interrogados por Cristo na cruz. Cristo, lá na cruz, nos fala que nós temos o nosso compromisso. Nós temos as nossas vitórias e nossas derrotas, mas que seguirmos com Ele, nós iremos, sim, vencer, porque iremos consumar a obra, levar a todos a boa nova e salvar a humanidade. Sami está mandando um abraço do México para mim e para todos aqui do Rio. Muito obrigado.
Bom, não sei se alguém quer fazer alguma participação ainda. Entrou mais alguém? Juan Pá? Não sei quem é. Quem será que? Deve ser alguém da JMJ. Será que é aquele rapaz, o Juan Pablo? É capaz de ser ele. Bom, pessoal, eu pedi, não sei se algum de vocês trouxe, eu trouxe uma cruz. Nós estamos na adoração da Santa Cruz aqui no Rio. Já é 4 horas, mas começou às 3h30. Era um momento de adoração da Santa Cruz. Como nós não podemos estar lá na igreja adorando a Santa Cruz, mas nós temos cruzes em casa. O Cadu está dizendo que é o Juan do México também. Ô Juan, nós temos cruzes em nossas casas e nada impede que nós olhemos para as nossas cruzes que temos em casa e digamos: Cristo, meu Pai, eu te adoro. Senhor que se encarnou no seio do ser humano, no seio da Virgem Maria, que com seu pai José teve uma vida de trabalhador, apareceu, sofreu e viveu, teve alegrias e tristezas, angústias e esperanças. O Senhor que experimentou tudo o que nós experimentamos, que foi marginalizado, que foi ofendido, que foi humilhado, nos leva a buscar um mundo melhor, onde não há preconceito, onde não há discriminação, onde não há desigualdade, onde não há humilhação, onde todos vivem uma vida digna, com o necessário para a sua sobrevivência. Isso é uma adoração linda, maravilhosa que vocês fazem. E digo mais, aproveitem e peçam a Ele por aqueles que estão enfrentando a pandemia. Tanto aqui no Rio, como em São Paulo, onde está o Fernando, onde está a Nana, no Espírito Santo, com a grata felicidade de ver alguma das pessoas que estiveram comigo, algum dos meus filhos mexicanos. Todos nós estamos, sim, oprimidos por essa epidemia, essa pandemia. Mas nós não estamos derrotados. Vamos rezar hoje também por aquelas famílias que sofrem a doença, por aqueles doentes que estão sofrendo dessa doença, principalmente aqueles que estão em situações difíceis, alguns no respirador. Vamos rezar por eles, vamos rezar pelos profissionais que se expõem ao risco para vencer essa doença, para cuidar de nós, seja da forma que for. Oi, Mariana. Vamos rezar por eles, vamos pedir que Cristo na cruz seja também vitória para eles, para que nós possamos sair dessa realidade e vir para uma realidade onde nós tenhamos vida e vida em plenitude, e que em breve, superada essa pandemia, superado o isolamento, nós possamos novamente nos abraçar e celebrar não só a ressurreição de Cristo, mas a nossa ressurreição. Nós estamos agora como os discípulos lá no cenáculo, esperando a ressurreição de Cristo. Em breve nós também iremos ao mundo. Nós faremos como Pedro, iremos à porta e faremos o mundo o nosso discurso. O discurso por tudo que Cristo nos ensinou. Para vós que estáis aí, para vocês que estão me ouvindo, eu quero vos dar agora a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Eu sei que o pessoal vai dizer, não tem bênção na sexta-feira, mas eu não estou fazendo missa, né? Eu faço uma live, uma celebração da palavra, né? Então, eu dou a bênção, tá? Não fiquem preocupados, não. E vamos nos ver amanhã, às 15h30 novamente, tá? Tchau, tchau.